Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Ana. E aqui é a D do podcast Amiga, deixa eu te contar. E o episódio de hoje é, amiga, deixa eu te contar, porque não tá dando certo com ninguém. Amiga, deixa eu te contar. Então, eu acho que a primeira coisa desse episódio que é muito importante a gente reforçar é que, assim, a gente já passou por isso. Eu acho que é uma época muito difícil quando você começa a pensar isso. Meu, não tá dando certo com ninguém. Será que eu vou encontrar alguém? Será que, enfim, você começa a entrar em todo esse looping de pensamento. E a primeira coisa é, a gente já passou por isso, e aqui eu chamo de quatro self-sabotage, Autossabotagem. autossabotagens, que a gente faz e não percebe que está fazendo, e pode ser que sejam elas que estão impedindo de dar certo com alguém. Então, esse é o primeiro ponto. A gente já passou por isso e foi assim que a gente detectou quatro coisas que podem ajudar a sair disso. E a gente sabe que isso são coisas que, enfim, muitas vezes demoram pra gente entender e que não são do dia pra noite que você vai sair desse podcast, vai entender que, nossa, eu tô fazendo essa autossabotagem. Não, às vezes você vai precisar voltar, parar, se questionar, e esse é o objetivo do nosso podcast também. Então, volte quantas vezes vocês quiserem e puderem. Se quiserem voltar também no primeiro episódio, que é um episódio muito importante que linka com esse episódio aqui. Então, vocês Sim. podem ir lá, assistirem antes ou depois de assistir esse episódio. E é isso, assim. Então a gente vai começar. A Dani vai dar alguns exemplos para vocês de situações mesmo em que a gente não dá certo com ninguém. Eu acho que, assim, em primeiro lugar, o mais clássico não dá certo com ninguém é aquela pessoa que, meu, eu saio, acho que vai dar certo, acho que a gente vai começar a namorar e ou o cara some, ou o cara perde interesse, ou, enfim, qualquer coisa assim. Eu acho que esse é o mais clássico, quando, assim, você não tá namorando. Mas o segundo, que também é um não dá certo, às vezes meu, começa a namorar e aí algo não tá certo. Ou eu tô em um relacionamento nesse momento que eu sinto que algo não tá certo, ou eu entro em relacionamento e logo não dá certo. Eu entro em relacionamento e falo, meu, o que é esse cara aqui, sabe? Tipo, não sei o que acontece, só não dá certo. Então, pode ser qualquer uma dessas situações, ou dentro ou fora de relacionamento, mas no fundo é aquela que a gente fala, né? Aquela intuição dizendo, tem algo que não tá certo aqui. Uhum. E também tem outro exemplo, assim, que a gente poderia dar, que é daquela menina, ou enfim, daquela pessoa que só não passa da fase do tô saindo com alguém. Então ela tá sempre saindo com alguém e ela nunca passa pra fase do tô namorando. Isso também é um dos exemplos, assim. Sim. Então, vamos para os quatro, como chama? Autossabotagens. Quatro autossabotagens. Quer começar? Pode ser. A primeira é a carência, então suprir os meus anseios. O que a gente Primeira, fala, assim, faz assim, ó. Primeira. tem que ver Primeira assim. e lê o título, que é bonito. Carência, suprir os meus anseios. Então, o que seria isso, assim? A gente fala que existem vários tipos de carência. Tem uma carência que todo mundo vai ter, que é uma carência que, enfim, todo ser humano tem e que é algo, digamos, ok, é saudável até, a gente Uhum. pode colocar dessa forma. Existe a carência de que, cara, a pessoa precisa do outro para se afirmar, para ver o valor dela. Ela deposita tudo aquilo que ela precisa no outro, né? Ela sempre precisa do outro para Uhum. estar suprindo esses anseios dela. E a gente tem que entender que na vida ninguém vai suprir os nossos anseios, ninguém vai suprir todas as nossas carências, né? A gente nunca vai conseguir isso de uma pessoa. E eu falo, é até injusto você colocar isso numa pessoa, esse peso todo, assim, porque não vai ser ela quem vai é, suprir essa carência e esses anseios do seu coração. Eu acho que uma coisa que isso me lembra é uma coisa que a minha terapeuta falava sempre, que ela falava assim, que todo mundo tem a carência, né, em níveis diferentes, que traz um pouco essa ideia que você estava falando. E aí você tem o nível saudável e aí você vai tendo outros níveis. Mas ela sempre existe. Então, se você já entrou nesse ponto pensando assim, acho que eu não tenho, você já entrou errado, porque todo mundo tem. E é óbvio que vão ter momentos que essa carência dá uma aumentada, dá uma diminuída, dá uma aumentada, uma diminuída. Mas esse é o primeiro ponto. Todo mundo tem. A questão é se tá muito grande ou se tá em um ponto que é saudável. E eu acho que Uhum. isso que você falou de suprir todos os anseios, eu acho que essa é a carência justamente quando ela tá muito grande. E isso que eu acho que é a autossabotagem. Quando você pensa, você tá saindo com alguém, você tá entrando em relacionamento, você pensa, essa pessoa vai suprir todos os meus anseios.
Essa é a verdadeira autossabotagem da carência. Porque no fim, é como se você estivesse entrando naquele relacionamento por conta de uma carência e não porque você quer conhecer, construir alguma coisa junto. Então você já vai entrando no sentido, essa pessoa tem que me suprir. Essa pessoa tem que fazer nanana por mim. E é claro, a gente vai sempre estar falando aqui de relacionamentos um pouco mais, vamos pôr pro lado de saudáveis e tudo mais, né? Pessoas boas envolvidas, enfim, né? Mas se eu entro, eu quero conhecer e eu quero construir, é algo para fora. É algo que eu vou dar de mim. Agora, se eu entro já no aspecto de só receber, só receber, só receber, eu posso estar entrando com essa carência. E eu posso estar pesando o relacionamento por causa disso. Uhum. Total, porque não tira essa leveza, né? Quando você quer e espera muito de uma pessoa e algo que ela não pode te oferecer, né? Acaba tirando a leveza dessa parte do relacionamento. E uma das coisas que eu acho de prático, assim, para a pessoa avaliar se o porquê que ela está entrando no relacionamento, se é por uma certa carência, se é porque eu realmente quero construir algo com uma pessoa, eu quero conhecer aquela pessoa, é se perguntar mesmo, por que eu quero um relacionamento? Eu acho essa pergunta muito boa. Uhum. Eu quero sei lá, não tô aqui, quero passar um tempo com uma pessoa, quero, sei lá, ter alguém pra sair ou eu quero conhecer ela, eu quero ver, ver quem ela é, saber um pouco sobre ela, quero construir algo junto, né? Então, acho que é isso que você precisa perguntar, assim. Uhum. E eu acho que dependendo do mindset, dependendo da sua resposta para essa pergunta, isso vai ajudar a definir o seu relacionamento. Então, se eu tô entrando por uma carência, olha, pode ser que não, mas eu chuto aqui que é um relacionamento com muito mais cobrança. É um relacionamento com muito mais peso. Agora, se eu entro porque eu quero conhecer, porque eu quero construir alguma coisa junto, olha, eu chuto, pode ser que não seja, mas que é mais leve. Eu chuto que é mais calmo, eu chuto que traz mais paz, né? Enfim, então, eu acho que dependendo do mindset das pessoas envolvidas, nossa, acendeu uma luz aqui no meu celular. Não sei o que aconteceu. Se é porque ficou à noite, daí ele acende uma luz. Desculpa, até me distraí. Enfim, então eu acho que esse mindset vai definir muito do relacionamento. Sim. Vamos pro 2? Bora. Tem uma moto. Gente, é assim, tá? É a vida acontecendo. Assim, vida acontecendo, luz mudando do nada. Não entendi ainda. Olha, até vou pôr uma luz aqui, de verdade. Sem problema. E o segundo ponto que a gente colocou de autossabotagem seria meu valor. Preciso versus querer. Isso. Então, eu acho que... Ai, eu amo essa frase. Eu acho que essa é a melhor. Pode Posso? Eu amo. Já deu pra perceber. Essa eu adoro. Porque eu acho que essa é uma coisa que eu acho que a Mini e eu amaria escutar. Por isso que eu acho que eu gosto tanto. Porque eu acho que às vezes a gente entra até no processo de conhecer alguém e também depois em namoro e tudo mais, às vezes com a seguinte mentalidade: eu preciso que dê certo, ao invés de eu quero que dê certo. Então, eu tô conhecendo ali a pessoa, eu já penso, eu preciso que essa pessoa goste de mim, ao invés de eu quero que essa pessoa goste de mim. E essa mudança de uma palavra faz total diferença. Por quê? No momento que eu tô falando, eu preciso que goste de mim, eu preciso que dê certo, é como se eu coloco o meu valor naquilo. E a grande questão por trás disso é que isso pesa o relacionamento. Eu não consigo nem querer direito que dê certo do tanto que eu sinto que eu preciso daquilo. E a pessoa acaba não conseguindo me conhecer, eu acabo não conseguindo conhecer a pessoa, por quê? Porque eu tô colocando tanto meu valor naquilo que eu não quero mostrar vulnerabilidade, eu não quero mostrar eu não quero mostrar fraqueza, eu realmente só quero ser ali a pessoa ideal para aquela outra pessoa. E às vezes essa pessoa ideal para outra pessoa não é quem eu sou. Então, eu acho que esse é um dos grandes. Como chama? Autossabotagens. Isso, das grandes autossabotagens. Porque, no fim, se eu preciso que dê certo, eu não consigo passar da fase de realmente conhecer a outra pessoa. Então, eu sempre falo essa frase, recomendo muito que façam, mas falar para você mesma: eu não preciso que dê certo. Eu não preciso que essa pessoa goste de mim. Aí, depois disso, você consegue chegar no ponto de falar: ah, agora eu quero que dê certo.
mas eu não preciso, mas eu quero que dê certo. Aí você vai pôr empenho, você vai pôr tudo mais, mas não é pelo um precisar, e sim por um querer. Eu acho que, esse eu acho ótimo. Uhum. E além de você, que você comentou que você não demonstra fraqueza nem vulnerabilidade, você também não demonstra, às vezes, os seus defeitos, você não quer Sim. demonstrar, tipo, e até conversas difíceis que a gente tem que ter, né? Perguntas, enfim, coisas que a gente tem que conversar durante o namoro. Às Uhum. vezes setar limites, às vezes conversar sobre assuntos que são desconfortáveis, às vezes as pessoas não trazem isso por medo de, eu preciso que isso tanto dê certo, que eu não vou trazer assuntos que talvez a gente possa discordar, que talvez possa até chegar a um certo término. Então a pessoa finge que ela é algo que ela não é, assim. E como você disse, às vezes Sim. a pessoa não gosta dessa versão sua, ela gosta de você como era antes, assim, né? Às vezes ela te conheceu como amiga, enfim, ela via que você tinha ali umas questões, você quer parecer tão perfeita que às vezes você não se deixa conhecer pela pessoa e nem quer conhecer o outro também, porque você está tão focado em fazer, em precisar dar certo, que você Uhum. não se deixa conhecer e nem deixa o outro te conhecer. Então, eu acho que isso é muito importante mesmo, assim, tá de olho nessa autossabotagem. E também acho que isso que você falou é muito bom, porque às vezes esse precisar que dê certo, ao invés desse querer que dê certo, também impede que o relacionamento se fortaleça. Porque Uhum, no momento que você não está disposto mais a falar quais são os seus limites, quais são os seus valores, por quê? Porque você está com medo que aquela pessoa vai embora, que aquela pessoa não vai gostar de você, que aquela pessoa, o que seja, e você não fala, você impede daquele relacionamento se solidificar, você impede daquele relacionamento realmente se fortalecer ali diante de uma possível discordância, diante de uma possível adaptação, enfim, né? Então, eu acho que isso uhum, é muito válido, assim. total. Agora a gente já pode ir pro terceiro, que é. Terceiro. Que é meu plano, meu fantoche. Terceiro, eu esqueci, o delay foi gigantesco. Pode comentar dele. Pode começar. Eu gosto bastante desse também, porque eu acho que esse meu plano, meu fantoche, ele fica até engraçadinho, assim. A gente pode pensar nele depois, assim, e às vezes perceber, nossa, calma que eu tô com o meu fantoche aqui na minha cabeça. Que eu acho que é aquele típico plano, sabe quando você tá saindo da escola e você faz o plano da sua vida? Aham, que Eu vou terceirão fazer, ali. terceirão ali, você tá saindo terceirão sozinho, vou fazer o plano da minha vida. Aí você faz, depois eu quero saber qual que é o seu, inclusive. Qual que era o seu, né? Mas é assim, você Exato. vai lá e fala assim, eu vou fazer tal faculdade, eu vou começar a namorar na faculdade, eu vou me formar, eu vou casar daí a um ano depois que eu terminar a faculdade, aí depois de um ano eu já vou estar tendo filho, Grávida. a grávida, sei lá, você vai fazendo todo o plano da sua vida. Aí chega no vamos ver, chega na vida e você percebe que as coisas não são tão fáceis assim, né? Só que você não desiste, aquele plano fica. Então, até tal idade eu tenho que estar casada, aí você vai adaptando, né? Você vê que ali chegou nos 22, que você achou que você ia estar se formando da faculdade. Não, você pegou umas DPs? Não, vai ser com 23, então que eu vou me formar. Então, eu ia casar com 25, agora eu vou casar com 26. Aí você vai adaptando ali os planos das idades e tudo mais, né? Então, esse meu plano, meu fantoche, ele é isso. Ele é esse plano que você criou para sua vida e é um plano que na sua cabeça ele é perfeito. O cara lá desse seu plano, ele é perfeito. Só que aí quando você vai conhecer uma pessoa, o que você faz? Você fala, ó, tá aqui meu plano. Você entra nele, é como se você fizesse essa proposta, né? Uhum, Então, basicamente, você quer que aquela pessoa viva a história que você planejou. E no fim, isso acaba que você não constrói algo junto com uma pessoa. Por quê? Porque você quer que ela entre na sua história, no seu plano. Então, vira um fantoche. Então, tudo que ele não tiver, tudo que ele tiver que não é de acordo com o seu plano, você não quer. Ah, não, muda isso. Não, por quê? Porque tem que encaixar no seu plano. Você não está disposta a conhecer quem aquela pessoa realmente é, assim. uhum. Então, por isso que é E uma autossabotagem. Claramente. exato. Porque você sempre vai querer mudar aquele cara, assim, né? E a gente vê que no relacionamento não tem isso de, então, eu quero ficar te mudando. Não. Você gosta da pessoa, você é uma pessoa pelo que ela é, você aceita ela por inteiro, assim. Você não fica, então, vamos mudar isso, porque aqui, ó, no meu plano, você tinha que ser assim. E não é assim a vida. Assim você não tá amando a pessoa verdadeiramente, né? Você não tá prezando Sim. por ela, pela liberdade dela. Não, existe só ali um fantoche mesmo. Alguém que você tá ali manejando, enfim, do jeito que você quiser. Só que no fim, o cara não vai ficar.
Provavelmente, assim, né? Vai que ele fica. Mas a probabilidade dele ficar é muito pequena, porque você tá tirando toda a identidade dele, você tá podando ele aos poucos, né? Você tá Conta tirando aquilo que ele é. do podcast que a gente escutou esses dias. A gente escutou um podcast, gente, muito bom, sério. Se vocês Muito quiserem bom. saber qual é o podcast, comenta aqui que a gente A manda gente pra vocês. só vai passar se vocês comentarem. Dá um up aí. Exato. E ela falava isso, que às vezes a gente também não deixa os homens serem homens, assim. A gente quer sempre estar. Ela fala, tipo, castrar eles, mas eu não sei se essa será a tradução correta. Mas a gente sempre quer podar eles pelas atitudes dele. Então a gente vê que algo é diferente do nosso, do que a gente é, enfim, a gente sempre acha que vai ser um conflito. Mas no fim, não. Eles veem como uma complementariedade. É aquilo que eles admiram na gente, é aquilo que eles admiram no nosso relacionamento. Então, querer colocar eles sempre no nosso plano, querer colocar eles sempre como a gente quer, isso nunca vai dar certo, porque eles são livres, todos somos livres, né? E eles precisam disso, assim, e ficar podando, isso não é uma forma de amar. Então, como é que você vai conseguir criar um relacionamento dessa forma, sabe? Então a gente traz muito isso, e ela traz muito no podcast sobre essa questão. E ela traz também que tem mulheres que são casadas e que nunca aceitaram com quem elas estão. Elas sempre estão querendo podar eles e mudar eles. Por quê? Porque elas não entenderam que eles não são fantoches delas, né? Enfim, e ela coloca que o homem, antes de pedir a mulher em casamento, ele já aceitou ela por inteira. Ele já pegou tudo dela e já falou, meu, eu te aceito. Né? E quando ele pede em casamento é só para concretizar o ato, assim. Mas que no fim o homem já aceitou tudo isso, assim. Ele não fica querendo tentar te mudar. E é interessante que esses 3 pontos, essas 3 coisas de autossabotagem, olha como elas, eu só pensei nisso agora, olha como elas têm a ver com isso. Todas elas são eu voltada para mim. Então, meu plano, meu fantoche. O outro, que é o precisar dar certo, tem a ver com o meu valor. E o outro, que é da carência, tem a ver com os meus anseios. Tudo é voltado para si. E o relacionamento, ele é naturalmente para ser voltado para o outro. Ele é uma doação de si, ele é para fora. E todos os pontos de autossabotagem são voltados para si. Eu achei isso muito interessante, porque no fim, se a gente vai começar a construir uma coisa, é para ser para fora. Então, as autossabotagens, elas vão estar muito linkadas a isso. Não, pera, eu tô olhando muito para mim. Pode ser, daí aqui é um parênteses meio óbvio, mas vou falar mesmo assim. Pode ser que às vezes você tá voltando para você porque você não tá com uma pessoa que é boa. Claro. E daí sai dessa e tudo mais. Mas às vezes você tá diante de uma pessoa que é boa, mas mesmo assim você tá muito voltada para você, né? Então eu acho que cabe lembrar isso, de que é para ser uma doação de si, é para olhar para o outro, é para aceitar o outro, né? Eu acho que entra nesses aspectos, assim. Total. E no fim, assim, eu não sei se a gente poderia trazer como isso, mas é sempre um olhar para si mesmo, um olhar em si mesmado, né? Um olhar de sempre estar se preocupando comigo, com a minha imagem, com o que tem dentro de mim, com o meu valor. Então, sempre pensar isso. Meu, eu tô no relacionamento, é outra pessoa, então meu olhar é para ela. É um olhar para fora, né? É um olhar de, meu, eu quero conhecer essa pessoa. Da mesma forma que ela vai querer me conhecer, como a gente falava dessa questão de relacionamento saudável, né? Então, Sim. a gente sempre tem que pensar nesse olhar para fora, conhecer o outro, dar-me a conhecer também aos poucos da mesma forma, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente já pode estar entrando também no último tópico de autossabotagem, quarto, que é eu igual a ele. E daí você pode começar, enfim, nas suas melhores palavras. Sim, esse é mais difícil de explicar, mas eu acho que tem 2 aspectos, que é esse eu igual a ele, e que no fim é a mulher querendo ser igual ao homem. E eu acho que isso se dá de 2 formas diferentes. A primeira é a mulher que quer se encaixar no plano dele. A gente tá falando do plano dela, é a mulher que quer se encaixar totalmente no plano dele. Então, não, o que você quer, tanto faz, tudo, tipo, nada, ela tem nenhum tipo de opinião, nenhum tipo de gosto, nenhum tipo, sabe? Ela quer virar ali o que ele planejou, somente. E então isso eu acho que também é uma coisa que não é tão atraente, porque no fim a gente quer conhecer a pessoa, a gente quer ver onde a pessoa, isso que você falava, né? Os homens eles buscam essa complementariedade. Então, no momento que você só vai se encaixar em tudo que eu planejei, uma hora isso vai ficar cansativo. Por quê? Porque a complementariedade ela dá esse aspecto interessante para o relacionamento. E o segundo é a mulher que ela quer se igualar ao homem mais em papel, eu diria, assim, em função.
Então, ela quer ser super independente. Então, ele oferece fazer uma coisa pra ela, ela, não, eu quero mostrar que eu consigo sozinha, eu quero sempre mostrar que eu consigo sozinha. E aí, no fim, ele sente que, bom, a presença dele ali não faz diferença. Então, pode ser que não esteja dando certo também por isso. Esse é outro tipo de autossabotagem. Uhum. E nessa questão de querer ser igual ao homem, o homem, ele admira muito. Cada um tem que ter sua vida, né? Principalmente Uhum. quando você tá namorando, enfim, você tem seus gostos. Você não vai só gostar de, sei lá, você vai deixar de gostar de sertanejo pra gostar de funk, sei lá, porque o seu namorado só escuta funk. Por Ou sei favor, lá. não. Exato. Mas nesse sentido, você não, você era zero, tipo, você gostava de um tipo de filme, mas aí você vai parar de gostar porque seu namorado não gosta também. Só pra se encaixar na vida dele. Mas às vezes é isso que ele admira. Ele fala, cara, que legal, olha isso, ela consegue, ela gosta de outra coisa que eu não gosto. Vamos ver o porquê que ela gosta disso. Né? Uhum. Deve ter algum motivo. E até em características mesmo que a gente tem, assim, e a gente acaba querendo, às vezes, deixar ali, se igualar a ele nesse sentido. Então, eu acho que isso. E no fim, essas duas, elas parecem extremos diferentes, né? De um lado e de outro. Mas no fim, a única coisa que elas querem é se igualar ao homem, né? E é justamente isso que ele não quer. Por que ele vai precisar de alguém que é igual a ele? Né? E Sim. ele vê que o papel dele, ele fala, vou me retirar, porque acho que não tem por que eu estar aqui, né? Quando elas querem parecer super com eles, são super independentes, não querem ajuda, não querem se mostrar vulnerável, não tem por que ele tá lá. Né? Porque um dos papéis do homem também é essa questão da proteção, né? E ele vai falar que tá Uhum. fazendo aqui se ela consegue tudo isso sozinha. Não tem sentido, eu vou me retirar. E da mulher que quer querer ser igual a ele no sentido de tipo, estar ali ao lado dele, só quer gostar das coisas que ele gosta, ele vai Uhum. falar, não quero alguém igual a mim. Eu queria alguma complementariedade, né? Uhum. Então ele Sim. vai acabar também querendo sair. Eu acho que o legal disso tudo é pensar, bom, tipo assim, falamos aqui todas as autossabotagens, mas assim, só pra ter um gostinho do que é o oposto, eu acho que a única coisa legal de reforçar, que eu acho que é uma coisa que a gente vê em relacionamentos que dão muito certo, e tem tudo a ver com o primeiro episódio sobre o meu tesouro, eu acho que a pessoa ela só é capaz de passar adiante disso tudo, ou seja, não esperar que a outra pessoa supra todos os anseios, ela saber que ela não precisa daquele relacionamento, mas ela pode querer aquele relacionamento, ela abrir mão do plano e do fantoche que ela tinha criado para criar um plano em conjunto, ela querer ser complementar a ele, querer ser diferente dele. Eu acho que a pessoa só consegue fazer tudo isso se ela escutou o primeiro episódio, tô usando, se ela tem essa confiança própria, assim, disso, de saber colocar o valor dela no lugar certo. Eu acho que ela só Uhum. consegue fugir da autossabotagem com isso. Ela coloca o valor certo onde é pra estar, porque daí ela consegue olhar pro outro. Se não, se ela tem essas questões maiores com valor próprio, com autoestima e tudo mais, é natural que o olhar volte para uma desses tipos de autossabotagem, assim. Por isso que eu acho que o Uhum. primeiro episódio, esse aqui, ele é um pouco mais negativo, né? Vamos dizer assim. Uhum. Mas ele mostra a importância do primeiro. Da gente Uhum. voltar e rever onde está o nosso valor, onde que está o nosso olhar, assim. E no fim também a gente pode colocar que essas autossabotagens têm muito a ver com a insegurança, né? Então, se eu não Sim. sei o meu valor, se eu não tenho certeza dele, eu vou ser insegura, eu vou ter inseguranças em áreas da minha vida. E aí começam e entram essas autossabotagens. Então, foi muito importante que você colocou. Se você tem dificuldade, enfim, com seu valor próprio, com questões de segurança, até volta no primeiro episódio. A gente colocou isso muito. A gente foi conversando muito sobre isso, assim. E eu acho que é muito importante. Por isso que a gente tá sempre linkando ao primeiro episódio. Porque, como diz o título, ele Sim. é nosso tesouro, Ele é né? o nosso tesouro. Aham. Uhum. E eu acho que a gente pode terminar com isso, assim. E só mais um ponto que eu pensei agora, Uhum. isso que você falou da insegurança, que eu achei muito, muito legal, é que a gente sempre vai ter inseguranças. Uhum. Então, a diferença a insegurança, ela está no meu valor, ou a insegurança, ela está na minha circunstância. São Uhum. duas coisas muito diferentes. Eu acho que é uma forma interessante de você separar, porque às vezes você vai ter circunstâncias da sua vida que você pode não gostar delas, que elas podem te trazer uma certa insegurança. Mas mesmo assim você transmite uma segurança pelo seu ser, por você saber onde está aquele valor. Então eu acho que essa é uma diferenciação que você precisa ter também. Qual é o aspecto de insegurança? Em quem eu sou ou em uma circunstância pontual?
E essa circunstância pontual que eu sou insegura, eu deixo ela me definir ou não? Eu acho que esses são questionamentos interessantes. Assim. Perfeito. Eu acho que eles ficam para reflexão. Então vão ter vários pontos para vocês pensarem e refletirem desse podcast. A gente gostou muito de gravar e planejar, enfim, esse podcast. Tivemos alguns contratempos, mas a gente conseguiu, graças a Deus. Sim. A luz no meu negócio vai mostrar isso. Cada hora tem um tom de luz. E é isso, então a gente fica por aqui. Um beijo. Beijos. E até o próximo episódio. Até o próximo. Tchau.